A graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e também comigo. Estamos aqui na nossa primeira aula e agora eu já estou um pouco na minha normalidade, né? Não estou vestindo social, não estou vestindo terno, porque eu quero que você entenda, que o que Deus busca de nós, do seu filho, da sua filha, do seu povo, é um coração quebrantado. Claro que nós temos que sermos luz deste mundo, claro que nós temos que ter uma vida exemplar para aquelas pessoas que ainda não conheçam a Cristo. Então estou aqui no meu normal, dentro da nossa humilde residência, e trazendo para vocês aqui essa primeira aula. E praticamente vamos estar assim, nosso normal. Deixamos o terno, deixamos o social fino, para que nós possamos apresentarmos, né, diante de uma congregação, diante de uma reunião mais importante. E é isso que eu quero que você entenda, tá? Viva o seu normal. Deus nos chamou para que nós sejamos nós mesmos, do jeito que nós somos. E o que Deus quer que nós mudamos é o nosso coração. Não rasgar as vestes, mas rasgar o nosso coração. Tá bom? Então já explico isso aqui. Tá bom? Nem sempre eu visto terno, nem sempre eu visto um social fino. Sem delongas, vamos para a nossa primeira aula. E o nosso primeiro tópico é o devocional do pregador. O devocional do pregador. É importante que você tenha esta em mente, tá? Deixa eu aqui já só um minutinho para que não haja interrupções, né? Deixa eu aqui já preparar aqui, colocar no silencioso. O telefone, graças a Deus, não para de tocar. Então, vamos lá, pessoal. O devocional do pregador. A vida do pregador. Nós temos que entender que nós fomos chamados para ministrar, para cuidar do reino de Deus, para cuidar do povo de Deus. E nem nada na nossa vida, nada mesmo, você pode levar de qualquer maneira. Você pode levar de qualquer jeito. Eu te pergunto, você gostaria, se você tivesse um negócio, como eu tenho alguns negócios seculares, você gostaria que alguém cuidasse ou colocasse no seu lugar para fazer algo por você, seja numa empresa, seja qualquer negócio seu? Você gostaria que essa pessoa tocasse o seu negócio, com que você deixou a responsabilidade com ela de qualquer maneira? Você gostaria? É claro que não. Então, por isso também, nós temos que entender que a obra de Deus, que ministrar, pregar, ensinar, não é de qualquer maneira. É necessário que nós pegamos a responsabilidade e dedicamos também tempo, dedicamos também o nosso coração. Então é necessário que o pregador tenha o tempo do seu devocional. A vida do devocional, a vida do pregador, que eu quero dizer agora. Todo pregador deve viver tudo que prega. Repita comigo. Todo pregador deve viver tudo que prega. Se você ainda não está vivendo tudo que você prega, pare por aqui. Não quero falar para você desistir de Jesus, não. Jesus, ele é graça, ele é misericórdia. Ele está aqui para nos salvar, nos libertar e nos salvar. O Espírito Santo está aqui para nos transformar. Mas nós devemos, tudo que nós pregarmos, nós temos que viver. Tudo.
E se nós não conseguimos, vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos falar: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo. E no dia que você pregar algo que você não está vivendo, se humilhe, se arrependa e peça a Deus socorro, libertação e ajuda. Todo pregador deve viver tudo o que prega? Bom, é uma pergunta que eu deixo para você. E a resposta é: não necessariamente. Mas temos que ter em nós essa busca constante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Enquanto tivermos nessa terra, nós estamos em tratamento. Estamos em tratamento de alma, espírito, estamos em processo de libertação. Não existe nenhum cristão 100% santo. Mas nós temos que desejar a santidade de Deus em nós. Nós temos que desejar a vida de Deus em nós. Jesus falou sobre o casamento sem ser casado e pregou arrependimento sem se arrepender. Então, está entendendo? Você pode pregar algo que você ainda não vive e você pode ministrar algo que você ainda não passou a ter. Jesus, ele pregou sobre o casamento e não era casado. Ele pregou sobre arrependimento e não necessariamente ele precisou se arrepender, porque não havia pecado algum em Cristo Jesus. Os pregadores devem praticar o que lhes diz respeito, servindo de exemplo aos ouvintes que for possível, adequado à necessidade de cada um. Precisamos ter experiências concretas com Deus, não sermos apenas professores de teorias, ou quem sabe, estelionatários da fé, aqueles que pregam, mas são falsos. Sobretudo, não deve exigir dos outros o que não estão dispostos a realizar, como faziam os fariseus. Deus não quer que nós sejamos fariseus. Não. Nós não temos que mentir sobre a nossa vida prática. Se você ainda tem alguma parte na sua vida que precisa ser curado, libertado, peça o Senhor ajuda. Peça o Espírito Santo. Eu não sou perfeito. Nunca serei perfeito. No dia que Jesus me vê perfeito, Ele me tira dessa terra. Porque Ele não quer perder a oportunidade de receber um filho, um santificado nele. Quem sabe é um risco dele, é um risco me deixar aqui mais dias. O que se espera não é perfeição, mas coerência. O que eu faço não deve anular o que eu falo. Está entendendo? O que você fala não pode ser anulado pelas coisas que você faz. Se você prega contra a mentira e você está mentindo, a mentira que está em você anula o que você fala, anula o que você prega. A Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 21 a 24, está dizendo mais ou menos assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a si mesmo? Tu que pregas que não deve se furtar, você furta. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, mas você adulteras. Tu que abominas os ídolos, rouba os templos. Tu que te glorias na lei, mas desonra pela transgressão da lei. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 21 a 24, que eu acabei de citar. Mas se eu tiver apenas um dom espiritual, não poderei pregar sobre os demais? É claro que você pode. Inclusive, para que os seus ouvintes possam
alcançar patamares maiores do que o seu. Mesmo naquilo que devemos praticar, os pregadores também vivem um processo de busca de aperfeiçoamento. Vou repetir. Mesmo naquilo que devemos praticar, o pregador, o pastor, o ministro, o professor de escola bíblica, eles também estão vivendo um processo de busca de aperfeiçoamento. O pecado em nós tem que ser por acidente. Os meus delitos têm que ser por acidente, involuntariamente. Eu não posso programar pecar, eu não posso programar errar. O que não pode é o contrário. O líder que não quer melhorar, ele piora a cada dia. Isso que nós não podemos. Tem hora que você vai errar, você vai irar, você vai xingar. Se você não frear a sua língua, você fala um palavrão. Tem hora que você vai xingar alguém no trânsito. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele fica triste com isso. Porque ele quer morar em nós, num lugar que realmente cultua a Deus. Entretanto, não será possível viver absolutamente tudo o que pregamos. Não tem, só Jesus conseguiu. Afinal, a nossa mensagem, a nossa fala do céu, é do céu que falamos. Não é do inferno, não é do mundo. Nós nunca estivemos no inferno. E não queremos chegar nesse lugar também. Então vamos pedir a Deus a graça da devocional. Você precisa ter um devocional com Deus. Está entendendo? Está entendendo? Então perceba-se. Todos nós precisamos de modelos para viver. Aprendemos pela observação. Quando seguimos as pegadas daqueles que percorreram as veredas da probidade, visamos o quê? O objetivo de uma vida bem-aventurada. Uma vida que nós não vamos querer seguir o modelo errado. Que nós não queremos colher os frutos amargos. Então precisamos buscar uma devocional. Precisamos buscar uma devocional no qual nós trazemos os frutos de Cristo em nós, no qual nós afastamos cada dia mais da cultura mundana, da vida ímpia, e começamos a querer que Deus realmente não só habite em nós através do Espírito Santo, mas que Ele se mova em nós. Então, antes de querer ministrar, antes de querer pregar, antes de querer falar de Deus, nós não temos que procurar esse treinamento, esse curso. Não é para você querer o melhor sermão, um sermão eloquente, não. Antes de você querer pregar no púlpito, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver a palavra de Deus. Antes de querer pregar ao púlpito, vamos pregar dentro do nosso lar. Antes de querer pregar na igreja, vamos pregar na sociedade. Nós não temos que pregar apenas com a boca. Nós temos que pregar com os olhos. O que é pregar com os olhos? É dar visibilidade a quem está ao nosso redor que realmente você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Nós temos que ser um espelho limpo. Um espelho sujo, embaçado, não reflete a imagem com clareza.
E nós, como pregadores, como ministros, nós não podemos ter uma vida de duplicidade. Nós não podemos viver de máscara. Nós não somos atores da fé, somos chamados para sermos filhos e servos de Deus. Não posso pregar uma coisa, não posso falar e viver outra. Senão nós estamos criando um abismo entre o que prega e aquele que não pratica. Os meus atos não podem reprovar minhas palavras. Isso é necessário antes de você querer pregar, antes de você querer ministrar. Um pregador impuro no púlpito é como um médico que começa a cirurgia sem fazer a limpeza das mãos. Ele vai causar mais danos do que o bem. Então o espelho precisa ser o plano de Deus na nossa vida. Nós temos que revelar Deus. Nós temos que buscar uma vida irrepreensível. E o pecado sobre a vida dos líderes é muito mais grave do que na vida dos membros. Pecado é pecado em todo mundo, mas na vida daquele que é liderança é muito mais grave. Talvez eu já estou te decepcionando em alguma parte, mas é a verdade. Eu sou um pregador do reino de Deus. Eu sou um pregador da verdade. Não posso ocultar, não posso mentir para você. Não podemos ser hipócritas. Nós temos que combater o pecado, começando da nossa vida, antes de chegar em público. Nós não podemos pregar o evangelho que condena o pecado e nós vivemos nesse pecado. Nós não podemos ser alvos de escândalo na obra de Deus. Nós temos que ser luz, iluminados, sarados. Temos que desejar a libertação, a salvação. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ter crise. Como que a igreja de Jesus tem crise? Quando deixamos de viver o evangelho. Quando nós deixamos de viver a palavra de Deus. Que nós queremos só pregar, queremos só ministrar, mas nós não temos vivendo a palavra de Deus. E isso gera uma crise. E o inferno cresce em cima da igreja. Ele vai ganhando força em cima da igreja. Porque nós estamos com a nossa vida completamente errada. E estamos falando da palavra que é a verdade, que liberta, que cura, que Jesus salva. E nós não estamos sendo salvos. Nós não estamos vivendo uma vida justificada pelo sangue. Nós não estamos vivendo uma vida de novidade, de um novo tempo. Está entendendo? Você está entendendo? E assim, nós trazemos uma crise teológica e doutrinária que deságua na crise moral. Uma crise que ela transforma a graça de Deus em graça barata, justificando o pecado e não o pecador. Nós não temos que justificar o pecado tem que ser condenado, tem que ser abolido. Nós temos que justificar o pecador, que Deus o ama, que Deus quer resgatar. Inclusive nós somos os principais pecadores. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Nós não podemos pregar perdão sem arrependimento do pecado. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, sem cruz e sem Cristo Jesus encarnado.
E é isso que eu quero começar falando. Tá me entendendo? A vida do ministro é a vida do seu ministério. Uma das áreas mais importantes da pregação é a vida do pregador. Pois é a prática da pregação. A prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador. A pregação com consistentes, sólida teologia, brilhante, impactante. A apresentação não glorifica a Deus, não alcança os perdidos, nem edifica os crentes, sem um homem ter o desejo de ser santo no púlpito e em sua vida em geral. Não tem efeito, não tem brilho, não tem resultado. O que nós precisamos desesperadamente nesses dias não é apenas de pregadores eruditos, mas sobretudo pregadores piedosos. Piedade é o caminho de vida. Isso inclui a vida doméstica, o relacionamento do marido com a esposa, do pai com os filhos, segundo está escrito em 1 Timóteo 3, versículo 5. Assim, um ministro sem piedade não tem autoridade para pregar o santo evangelho. Não atrai pessoas para a igreja antes de as repelir, não construindo pontes para aproximar-se das pessoas, mas do abismo que afasta do Senhor. O pregador não pode subir no púlpito para entreter, para fazer entretenimento ou agradar seus ouvintes, mas para anunciar-lhe de todo o desígnio de Deus. E ele tem que viver esse desígnio. Sem pregação fiel não há santidade. Sem santidade não há salvação. Pois sem santidade ninguém verá a Deus. É o que está escrito. E há muitas igrejas cheias de pessoas vazias e vazias de pessoas. E essas pessoas são vazias de Deus. Porque os pastores estão produzindo discípulos que se conformam com a sua própria imagem, com a sua semelhança, cheios de motivação hipócritas e egocêntricas. Isso gera como resultado de sermões secos e sem vida. E eu quero terminar aqui. A fome por Deus. Você tem que ter fome por Deus. O pregador deve ser prioritariamente um homem de oração e de jejum. O relacionamento do pregador com Deus é a insígnia, é a credencial do seu ministério público. Ele tem que ter uma vida de oração, de jejum. Há dois lugares onde se tem visto pelo mundo. O pregador recebe força e habilidade para a obra monumental a que foi ordenado. Ele tem um quarto para a sua meditação, ele tem um gabinete para o seu estudo. Primeiro, o quarto onde se cultiva a oração. Primeiro é o quarto, onde você vai cultivar a oração. Depois você vai para o gabinete como esse aqui. Se você não tiver os dois separados, faz tudo no mesmo local. Oração. Depois entra para o seu escritório, para o seu gabinete e medite na palavra. É a regra da vida, qual o ministro do evangelho jamais deve se afastar. Oração, jejum. Oração, jejum. Ler a Bíblia, comer a Bíblia. O Espírito de Deus não vai inspirar um homem que ele próprio se esforce. Antes de você querer a inspiração do Espírito Santo, o Espírito Santo procura ver em nós esforço, pois o Espírito opera através do uso diligente dos meios humanos. O Espírito Santo, ele quer ver a minha fome de Deus. O nosso espírito, a nossa alma, o corpo e a vida interior são as nossas mais íntimas ferramentas para o serviço do reino de Deus. A chave para uma robusta pregação, poderosa, impactante, é uma robusta piedade pessoal, uma vida de oração, uma vida de jejum. A oração precisa ser prioritária, tanto na vida do pregador, quanto na agenda da igreja. Amém? E assim você vai ter fome de Deus, fome da palavra de Deus, e com certeza o pregador vai ter mais
e mais Deus movendo dentro de si. Então não vai de qualquer maneira tentar fazer a obra de Deus. Não vai querer ser ministro, querer ser um pregador, querer ser um pastor. O pastor essencial, ele tem que ter a essência, o mínimo de Deus. Se ele não puder ter o máximo, ele tem que ter o mínimo. E o mínimo de Deus é ter uma vida pessoal com Deus todos os dias. Uma vida pessoal de oração, uma vida pessoal de jejum, uma vida pessoal da leitura da palavra de Deus. Amém? Aí você vai estar. E vou terminar agora. O pregador precisa não somente ler apenas a palavra de Deus, mas ele precisa orar, ele precisa jejuar. Ele precisa ter esses 3 processos diariamente na sua vida. Orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Não tem uma ordem, mas é esses 3 passos. Amém? Amém? Então, que você entenda isso. Que você entenda isso. Não há como nós sermos um ministro da palavra de Deus se nós não vivermos com Deus dentro de nós. Sermos luz, termos os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Então que Deus assim possa te abençoar nessa primeira aula. Te encontro na próxima aula.